O Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Carnaval nas Redes, apresentam Onde o Samba Virou Escola, Estácio de Sá. O bairro do Estácio é o berço do samba. Centro daquele vai-vem do início do século passado, vizinho da Praça 11 e da Zona do Mangue. Foi passagem de todos os grandes sambistas que surgiram na época, da Mangueira até a Portela, passando pelos compositores e cantores de rádio, que nos tempos dourados do samba iam lá, no Estácio, garimpar a base de seu repertório. A vida noturna intensa, os botequins da região, os amores, as esquinas, todo o ambiente garantiu ao Estácio a aura do berço do samba. O samba de sambar, aquele que conhecemos até hoje, dolente, pausado e marcado pela percussão, surgiu no Estácio. Não é por acaso que a primeira escola de samba do Brasil, a Deixa Falar, tenha nascido aqui. Eram os bambas que se reuniam nas esquinas, cultuando a boemia e o estilo de vida da malandragem. Ismael Silva, Bide, Baiaco, Brancura, Mano Edgar, Biju e outros. Esses são nossos heróis, os responsáveis por fundar a Deixa Falar, os responsáveis por criar a maior invenção do Brasil, uma escola de samba. Ismael, com toda a sua genialidade, estava extremamente incomodado com o ritmo daquele samba do Donga, o Pelo Telefone, e também com os outros da época. Dizia ele que aquilo seria impossível, cantar, sambar e desfilar com aquele tipo de música. Ismael dizia que aquilo era mais machixe do que samba. O samba tinha que tocar na alma, era para sentir com o coração. A invenção que mudaria a história do samba para sempre era pensada em nossas esquinas. Eu queria ser uma formiga a passear pelas ruas do Estácio daquela época. De um lado, Bide e sua sensibilidade. Ele não inventou o tamborim, mas foi o primeiro a introduzir o instrumento num desfile. Na época, o tamborim era quadrado, o couro esticado e aquecido por uma folha de jornal era o pulo do gato. Além do surdo de marcação, aquele redondo, grande e de som grave, também inventado por Alcebiades Barcelos, o nosso Bide. Do outro lado, a poesia de mão cheia do Ismael. Lápis na mão e coração na boemia. Eu posso me regenerar, mas só se você jurar que me tem amor. Num outro canto do Estácio, terra abençoada, que brota a melodia do chão. João Mina não gostou do som do tambor que havia feito. Resolveu então fazer um furo no meio e, para sua surpresa, o couro chorou. O gemido saiu do Estácio e foi ecoar lá do outro lado do Atlântico, na África, onde já existia um instrumento parecido. Quem sabe, intuição ancestral, coisa da raça. Quanto mais João Mina tritava a vareta na pele do couro, mais o tambor chorava. Assim nasce a primeira cuíca genuinamente brasileira e, por que não, estaciana. A reunião no sobrado da rua Maia Lacerda deu o pontapé. Se nas redondezas do Estácio existia uma escola que formava professores, era também ali que se fundaria uma outra escola, mas de formar sambistas dos bons.
tamborim quente, cuíca postos, refrão na ponta da língua. Heitor dos Prazeres, aquele mesmo que vinha da Portela, achou tudo uma beleza, mas faltava um ajuste. Pensou por bem, trocar a dureza do estandarte pela leveza do pavilhão, feito de pano da costa, o mesmo material da roupa das baianas. Se era samba de sambar, o tecido também tinha que balançar bonito. E o cortejo saiu pelas ruas do velho bairro. Quem tomava um vento na janela não se aguentou e foi atrás. Quem já estava no cordão não arredava o pé. A turma avançava pelas esquinas no mesmo compasso do samba. Era marcha, mas também era dança. Era música e ritual. Era arte. Arte popular brasileira. Nascida, criada e reinventada no solo sagrado do bairro do Estácio. Boa noite, agora sim, com o microfone ligado. Eu, Felipe Medrado, diretor do Departamento Cultural do Grêmio Recreativo Escola de Samba, Estácio de Sá, primeira escola de samba do Brasil. Me sinto muito honrado em ter hoje aqui Pedro Figueiredo, representando Nobres Casais, um grupo de jovens que amam o carnaval, amam a arte do Mestre Sala e da Porta-Bandeira, defendem essa cultura e têm como objetivo salvaguardar, zelar, divulgar todo esse trabalho dos nossos casais, defensores dos pavilhões do carnaval. Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigado, Felipe, pelo convite. Eu agradeço em nome do Nobres Casais. É uma felicidade muito grande sempre falar sobre essa arte, sobre esse bailado, que é algo que nos toca tanto, como você bem disse, é algo que a gente ama tanto e defende. O Nobres Casais ele tem há 7 anos trabalha em prol da arte do bailado dos casais Mestre e Porta-Bandeira, divulgando, preservando, fazendo com que essa arte seja mais valorizada não só pelos sambistas, mas pelo público em geral, né? Que eles conheçam um pouco, entendam um pouco de como a gente chegou até aqui. E preserve, né? Para que não se perca. Certíssimo, Pedro. Mais uma vez agradecer, né, à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, que através do edital Carnaval nas Redes nos permitiu que estejamos aqui hoje, auxiliando diversos trabalhadores do Carnaval que ficaram por muito tempo sem a sua receita, sem a sua principal receita, né? Mas vamos lá. Hoje nós estamos aqui para destrinchar um pouco mais desse vídeo que nós apresentamos agora. Esse mesmo vídeo foi apresentado no início da live musical, que foi um espetáculo, Serginho do Porto arrebentando, cantando diversos sambas da história da nossa escola. Tivemos a presença de alguns convidados, Claudinho e Selminha Sorriso também, que foi um dos pontos ápices da nossa live, né? Mas estamos aqui hoje para falar sobre os casais de Mestre Sala e Porta-Bandeira, a origem desse segmento, a origem da dança, as influências. Pedro, o que você tem para falar um pouquinho aí para a gente sobre a origem da dança do casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira? A origem dessa figura tão emblemática, né, tão importante para o carnaval, ela está relacionada muito aos ranchos, né? A gente vai ter a figura ali da porta-estandarte do Baliza. O rancho é o antecessor da escola de samba, né? No que tange organização e modelo de festejo carnavalesco. A gente vai ter as modificações que a escola de samba trouxe, tanto em ritmo quanto em procissão, né? Mas no rancho a gente já tinha a figura da porta-estandarte do Baliza. Anterior a isso, a gente tem nas grandes sociedades os grandes bailes que eles vão introduzir a figura do mestre-sala, não como aquele que conduz o pavilhão, mas como aquele que apresenta os integrantes do rancho. A gente tem registro de mestres-salas que apresentavam aquela entidade em si naquele
evento, né? Então você vai ter a entrada das grandes sociedades em determinado evento e o mestre-sala daquela entidade dizendo: essa é a nossa rainha, essa é a nossa porta-estandarte, o nosso porta-estandarte, porque a gente ainda tem isso. No Sim. princípio, a gente tem a figura do porta-estandarte, e isso remete muito ao campo militar também, que na guerra você tem o porta-estandarte nas forças armadas, que é um homem, né, vestido. Aí você tem, então é importante dizer que o porta-estandarte nessa época ele é um homem vestido com calça, né? Não era Vestimentas uma ditas vestimenta mais, ditas masculinas. mais masculinas, né? Então, a figura do mestre e da porta-estandarte, para depois porta-bandeira, eles começam separados. Isso que é interessante, até chegar na escola de samba, são duas figuras que começam separadas, mas são danças que são figuras que vão confluindo, e as influências no que tange o bailado em si, ela vai vir tanto de outras manifestações culturais. Aí você tem o reizado, a congada, você tem as danças originárias africanas, porque a gente lembra que a diáspora africana ela traz uma série de etnias, uma série de outros diferentes grupos africanos para o Brasil. Então você tem Certo. uma reunião de Bantus, Nagô, Jeje, que vão fazer essa não é uma mistura, mas é vão agregar uns aos outros, porque quando você mistura, você perde a essência, geralmente, né? Foi mais uma contribuição a nível de... Então você vai ter... O Iclemar Nunes vai escrever que você vai ter influência do ritual das moças virgens que esperavam os pretendentes para casar. Então o mestre-sala tem um pouco esse ser cortês nos rituais de casamento, mas também você tem a influência do minueto. Aí você pega uma influência branca, uma influência europeia, que é o minueto, uma dança francesa, né? Que os escravos Sim. tinham acesso por conta de trabalhar nos grandes eventos, né? A mão de obra no Brasil colonial era mão de obra escrava, então assim eles tinham acesso às festas e levavam para a senzala aquilo que era visto, né? Como forma de satirizar, de imitar os seus senhores. Então, o que fica muito claro, Felipe, é que a origem exata do bailado do casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira é muito difícil de você especificar, mas você consegue traçar uma linha de influências que certamente contribuíram para que ela fosse concebida do jeito que é hoje, porque a dança, Sim. se a gente for olhar, ela não mudou muito. Ela teve algumas modificações, muito em prol Certo. do ritmo da bateria, muito em prol do que o espetáculo que é hoje exigiu, mas o básico ele foi mantido. Então, o Paulo Lins vai escrever, e a gente viu muito bem no vídeo que vocês da Estácio produziram, que o Heitor dos Prazeres vai fazer essa observação em relação ao pano da costa, ao estandarte. Você tem a mudança ali do estandarte para a bandeira nesse momento. Desde que o samba era samba, ele escreve, registra no livro dele. Então, mas voltando mais especificamente para a gente não perder o fio do início, né? Voltando para a sua pergunta. Então, o casal de Mestre e Porta-Bandeira ele tem origem na porta-estandarte, no baliza dos ranchos, que por sua vez tem origem nas grandes sociedades, tem origem no porta-estandarte, que vinha à frente dessas agremiações carnavalescas. E nos ranchos você vai ter uma disputa mais acirrada, porque nos ranchos o que acontecia? A função do mestre-sala não era essa função romântica que a gente tem hoje na escola de samba, do mestre-sala defender o pavilhão, defender a sua escola, a porta-bandeira. Ela Sim. é contemporânea, vamos dizer, ela é muito mais atual, vamos dizer assim, porque na origem a função do mestre-sala era defender o pavilhão, mas fisicamente, não era porque ele é o símbolo da escola, não somente porque era o símbolo da escola, defender a dama, fazer uma encenação. Era realmente você tinha o risco do baliza de um outro rancho roubar aquele pavilhão
danificar, então por Sim. isso os Ô, balizas Pedro, usavam. Pode falar. desculpa eu interrompê-lo. Inclusive, no vídeo, nós temos um momento que a gente demonstra isso. Sim, Um- sim. uma outra pessoa se aproxima do pavilhão, do estandarte, e aí o baliza ali, ele protege. Vou tentar colocar aqui, para que a gente possa ver. E isso tudo acontecia ali, Felipe, naquela região da Praça 11, né? Toda aquela região da Pequena África. Então, assim, alguns ranchos eles tinham sede próximo do local que desfilavam. A Então, reunião no sobrado da rua. Só um momento. eu acho que se você tirar o som. Estaciana. A Agora se reunião no aproximando. sobrado da rua Maia Lacerda Sim. deu o pontapé. Se nas redondezas do Estácio existia uma escola. Exatamente, Então, deu para ver perfeitamente essa reação do Baliza no caso. Porque, assim, geralmente os desfiles eram feitos próximos das sedes desses ranchos. sim, Então, o que era a falta mais grave? O que um baliza não poderia deixar, além de danificar, era o seguinte: o outro baliza chegar, tomar o estandarte e ir com a porta-estandarte até a sede desse rancho rival. Você tinha essa questão, e depois era devolvido depois do carnaval, né? uhum, Mas isso não poderia acontecer. Então, o baliza e a porta-estandarte, até o bailado deles era um pouco diferente, justamente por essa diferença do estandarte para a bandeira, né? Que dá uma mobilidade menor. Mas, sem isso. dúvida, a origem dos casais mestre e porta-bandeira ela está intrinsecamente ligada à porta-estandarte e ao baliza dos ranchos. Isso é indiscutível. Inclusive, nós temos um episódio muito conhecido, né? Que é o episódio do Mestre Sala, o Matinata, envolvendo o Bicho Novo e mais um terceiro Mestre Sala, né? Se você Uhum. conhece essa história, Sei, sei. Você vai... né? Que Sim, houve um acidente fatal, né? sim. Em São Januário, envolvendo dois mestres salas, achavam que o Bicho Novo, um dos nossos maiores mestres salas que nós já tivemos na Estácio e na história do carnaval, acabou sendo preso por um crime a qual ele não cometeu, só que dizem que o Bicho Novo nunca perdeu nenhuma batalha de riscado, né, entre mestres Sim, sim. salas. E aí nessa parece que ele se envolveu ele ganhou e o outro mestre sala, né, levou como ofensa e acabou acontecendo um assassinato, né, envolvendo Sim. três pessoas. O Bicho Novo era um dos suspeitos, foi preso, mas depois foi comprovada a sua inocência, né? Para você E ver como é que era o clima, como é que era. é verdade. Sério, Outros tempos, né? outros tempos. Que bom, né? Que bom. E Pedro, hoje, como você vê a influência da dança? Porque a dança do Mestre Sala e da Porta-Bandeira, ela foi mudando com o passar dos tempos, né? Sim. Há um tempo atrás, permitia-se que... A gente tem fotos, recentemente levantaram algumas fotos de um casal onde o Mestre Sala estava de joelhos ao chão, outro estava bem próximo ao chão mesmo. Hoje em dia você já não vê tantos mestres salas fazendo isso. Como é que você enxerga essa mudança da dança, da postura do casal durante a apresentação, tanto em avenida quanto em quadra? Bom, Felipe, primeiro eu gostaria de dizer que eu encaro essas mudanças como naturais. Eu acho que manifestações culturais elas estão sempre em constante mudança. É óbvio que existe uma busca por manter aquilo que, pela essência, né? Mas até aquilo que é tradicional, volto ao exemplo da escola de samba, a gente vai fazer 100 anos, não é a mesma coisa de 100 anos atrás. Sim. Então, eu acho as mudanças naturais. E voltando só um pouco lá atrás, antes de ir direto para a sua pergunta, e para mostrar que essas mudanças são naturais mesmo, a gente vai ter que no começo
dos desfiles das escolas de samba, o bailado em si dos casais não era julgado. A gente vai ter ali pelo começo da década, na década de 30 e começo da 40, a gente vai ter só o pavilhão sendo julgado. E aí a gente vai ter um outro momento da década de 40, mais para o final, aí a gente pode ter 46 ou 47, que no regulamento vai vir a fantasia. Então você sai da década de, na década de 40 você julga só o pavilhão, a bandeira no caso, e depois você julga a bandeira e a indumentária. E o bailado do casal ele só vai ser pauta de julgamento a partir da década de 50. Então, Sim. assim, você tem, você tem um cenário que esses dois personagens tão importantes, eles nem julgados pelo que eles faziam, eles eram. Então, só na década de 50 você tem a inclusão da dança em si, da exibição do casal no julgamento. E aí, na década de 80, você vai ter a retirada desse quesito. Então, ali em 81, eu acho que 80 e 81, não, 82 também, o casal de mestre porta-bandeira não valeram como critério, como julgamento nos desfiles das escolas de samba. E aí você tem um movimento muito forte de pessoas como Delegado, Vilma Nascimento, Benício, falando dessa importância, né, de que não fazia sentido o casal não ser julgado. E aí você pensa para pensar, mas não era julgado antes. Então, como a mentalidade ela já muda, né? Então, foi todo Sim. um movimento da sociedade dizendo que não tem cabimento os casais não darem, não valerem nota. E aí, Felipe, foi muito motivado pelos dirigentes. Você acredita que os dirigentes achavam que os casais estavam muito caros naquela época? Porque como davam nota, já era assim. Depois eu até te mando uns textos a respeito disso. Carlinhos Maracanã, na época, Carlinhos Maracanã e também o presidente da Mocidade achavam que os casais estavam muito caros, cobrando muito caro para poder desfilar, porque davam nota. Então, o que eles fizeram? Uhum. Tiraram, Tiraram então vocês nota. não valem mais nota, então a gente não precisa pagar vocês. Aí o delegado falou, poxa, eu nunca ganhei para desfilar na Mangueira. Eu desfilo na Mangueira porque eu sou Mangueira. Então teve... É claro que a gente vai ter figuras, outros mestres-salas que iniciaram essa era profissional, vamos dizer assim, que desfilaram em outras escolas, mas no princípio não dava ponto, e a gente vem depois, começa a valer ponto, você tem essa tentativa dos dirigentes de, por conta de financeiramente, tirar esse quesito, depois volta novamente, e aí a gente chega na sua pergunta em relação às mudanças. Hoje, eu acredito que as mudanças que acontecem hoje, e a gente tem visto como essa que você deu exemplo do joelho, elas são todas, e eu não tenho dúvida disso, para mim é muito claro, no nosso bailado, as mudanças elas acontecem em função do julgamento. Como é que funciona? Nós temos um carnaval, nós temos os desfiles, os casais se apresentam, os jurados dão as notas e tudo que é feito no próximo carnaval é feito com base nas justificativas. E a gente tem visto esse movimento atualmente, os coreógrafos, os jurados que também são coreógrafos, mas enfim, esse é um outro detalhe. Os jurados, eles reclamavam muito há 10 anos atrás em relação a não ter muita coreografia em cima do samba, que queria algo mais, algo mais. Os casais foram buscando algo mais, foram coreografando tudo, cada palavra do samba uma coreografia, e de 3 anos para cá o julgamento começou a bater, que estava teatralizado demais, estava coreografado demais, e estava sugerindo o retorno da dança tradicional, uma dança mais solta, uma dança mais Livre. natural, mais livre. E voltou essa dança. Agora a tendência é dançar mais livre. E eu estou falando isso porque para exemplificar que hoje em dia todas as mudanças que são feitas, elas são feitas em função do julgamento. Isso é péssimo, na minha opinião, porque quem julga são pessoas que não são agentes ativos do, do nosso bailado, enfim, em Sim. si. E aí o joelho no chão é uma polêmica, mas é uma polêmica porque você sabe que principalmente tudo que envolve cultura afro-brasileira, ela é muito centrada na questão da oralidade. Existem muitas coisas que foram passadas
ensinadas por nossos mestres, por nossos pais, por nossos amigos, que não estão escritas. O bailado do mestre porta-bandeira ele não é diferente. Existem coisas que não estão escritas, mas que a gente entende como verdade. O joelho no chão não tem lugar nenhum, nem um regulamento, nem um lugar nenhum que não pode botar. Não existe. Algumas pessoas não gostam, e por não gostar, dizem que não podem ser feitos. E aí, o que acontece? Se é alguém com mais visibilidade e com mais credibilidade falando que não pode, todo mundo vai na onda dizendo que não pode. Então, assim, houve um episódio de um mestre-sala, determinado mestre-sala num ensaio técnico, colocando o joelho no chão em determinado momento da coreografia, e criticaram, dizendo que não podia, mas à luz do regulamento, à luz daquilo que é escrito, que está no preto e no branco, não há problema nenhum. Entendi. Não existe despontuação por isso. Ou não deveria haver, porque não tem no regulamento. Mas é aquilo que eu te disse, é uma questão de o que as pessoas entendem como certo e defendem como certo. Tem gente que... Outra coisa é dançar de chapéu. Muita gente... Hoje em dia você vê com mais facilidade alguns mestres dançarem com chapéu, mas até alguns anos atrás era inconcebível. Sim, é engraçado, porque assim, muitas pessoas dizem que se você está de boné, de chapéu, quando se apresenta um pavilhão para você, você deve tirar o chapéu. E aí, em para algumas respeito. pessoas não faz sentido a E pessoa que aí, está como dançando. o cara que está dançando está de chapéu, né? Sim. É um, Mas é um Não, pode falar. contraponto, né? Eu vi recentemente diversos mestres-salas e porta-bandeiras comentando exatamente sobre isso. As pessoas que nos julgam hoje, nossa dança é de origem africana. As pessoas que nos julgam hoje têm formação em balé clássico, em uma dança mais europeia, vamos dizer assim. Sim. Então, assim, o certo seria que nós fôssemos julgados pelos nossos, por pessoas que possuem origem em dança na mesma raiz que a nossa, e não numa outra, vamos dizer, tendência, né, num outro estilo de dança. Eu particularmente, eu acho complicado. Eu entendo eu sou contra você colocar, sei lá, um dentista para julgar, como já teve. Hoje em dia não é mais assim. Há muito tempo atrás você tinha gente que nem era ligada à dança. Então hoje em dia você ainda tem pessoas que são ligadas profissionais da dança julgando. Eu acredito muito num curso de jurado que capacite a pessoa dentro do que ele vai julgar. Você pega um bailarino, você faz um curso de jurado e fala assim, olha só, você é o primeiro bailarino municipal, tudo bem, você tem a tua formação clássica, você vai julgar isso aqui. Quais são os pontos importantes da dança do mestre porta-bandeira? Isso, isso, isso. O que tem que ser apresentado? Isso, isso, isso. Você vai julgar dentro disso. Eu acho complicado a gente colocar os nossos, porque nesse trabalho que a gente tem de dançar e conviver com pessoas que já dançaram e hoje não dançam mais, é que elas estão muito ligadas naquilo que não se faz hoje em dia. Então eu acho que é problemático às vezes você colocar alguém que foi mestre-sala na década de 80 para jogar hoje, tem coisas que eles não gostam. E simplesmente não gostam, não é porque eles estejam errados, eles acham que não deve fazer daquele jeito. E aí eles vão julgar porque eles acham que não deve fazer daquele jeito. Então, assim, eu acho problemático, sim, pessoas que não têm não tem essa vivência no nosso mundo do samba julgar, mestre porta-bandeira, mas como eu também estou do outro lado, eu sei que seria problemático também se trazer pessoas que ou são ligadas às escolas, ou então que não dançam há muito tempo. Porque cada um tem a sua visão já formada do que é a dança em si. Eu acho que, resumindo, independente se forem profissionais da dança que não sejam de mestre e porta-bandeira ou não, eu acho que a orientação do curso de jurado ela tem que ser técnica e certeira e não subjetiva. Porque se você abrir brecha para subjetividade, você vai ter injustiça no julgamento. Certo. E Pedro, você tocou num ponto muito interessante. Conta um pouco pra gente, baseado em que é feito hoje o julgamento do casal de mestre-sala e porta-bandeira. Então, todas as ligas, pelo menos no Rio de Janeiro, eu sei que essa live vai para o Brasil inteiro, mas especificamente falando do Rio de Janeiro, todas as ligas
que administram todos os grupos, seja a Liesa até a Superliga, passando pela Liga RJ, elas seguem a mesma ideia de julgamento, de critérios de julgamento Messalha e Porta-Bandeira. A gente não tem uma diferença no julgamento. Ela se baseia que o mestre-sala deve cortejar e proteger a porta-bandeira deve desfraldar o pavilhão, não deixando o pavilhão enrolar no mastro ou nela mesmo. O mestre-sala tem que fazer manejos e mesuras, atos corteses também. O jogador ele tem que considerar que o casal não samba, mas sim executa um bailado que tem que ser sim no ritmo do samba. Então, não é porque não samba que a apresentação não tem que ser no ritmo do samba, e isso está no julgamento. Então, quando você vê uma porta-bandeira gerando muito rápido, fora do ritmo, isso é passível de desconto na nota, porque o regulamento ele é muito. O manual do jogador ele é muito claro quando ele diz que o casal tem que executar um bailado no ritmo do samba. Então, você vai ter aquelas porta-bandeiras que giram na No marcação do surdo, né? surdo, no surdo, que seria o ideal. Outra coisa que leva em consideração também para efeitos de julgamento no Rio de Janeiro é a indumentária. Ela tem que ser agradável aos olhos, tem que ser o jurado tem que levar em consideração as formas e o acabamento, a adequação e que não É a a integridade, concepção, né? né? A E a concepção e a concepção integridade. do que se Isso, propõe a fantasia e o que ela realmente está se mostrando ali. exatamente, a integridade, né? O mestre-sala e a porta-bandeira eles não podem deixar nem por ação própria ou descuido que nenhuma parte da fantasia seja caia, né, ou se despenda durante a apresentação. Então, o julgamento ele é baseado nesses pontos aqui no Rio. E, claro, e tem a observação de desconsiderar o primeiro casal que tenha passado em outra escola no mesmo grupo. Quando você faz o julgamento, você não julga isso, apesar de ser proibido, né? Então, mas aí entra numa questão de obrigatoriedade, não no julgamento em si. Então, uma vez que o casal aparece na frente do módulo do jogador, o jogador apenas julga a apresentação e a indumentária, mesmo que o casal tenha passado como primeiro casal em outra escola. Ele não pode tirar ponto disso, especificamente. Isso fica como obrigatoriedade para a liga despontuar. No mesmo grupo ou em grupos diferentes? No mesmo grupo. No mesmo grupo, né? Na realidade, o manual do jogador, ele não especifica se é no mesmo grupo, não. Ele diz o casal que tenha passado como em outra escola. Entendi. E, Pedro, agora vamos, não falando de casal, mas muitas pessoas têm dúvida, né, de como deve se portar perante um pavilhão. O que fazer quando apresentam um pavilhão para mim? Indumentária, postura, o que fazer, o que não fazer. Então, primeiramente a pessoa tem que ter em mente que o pavilhão ele é mais do que um pedaço de tecido. Ali reside toda a história da agremiação. Só por aí a gente já imagina o tom, né, de respeito que deve se dar a esse objeto. É engraçado, a professora Renata Sá vai falar na monografia dela que o casal de Messalha e Porta-Bandeira, na verdade, é um trio, né? É uma dupla que, na verdade, são três, porque o pavilhão ele acaba sendo o terceiro personagem, que é o mais importante. Então você tem a tríade, né? A tríade mais sagrada do carnaval, e a dança, ela além de dança, ela também é um ritual. Então a pessoa tem que ter isso em mente, que aquilo ali é um ritual, que aquele objeto ele é sagrado. Então você tem que se portar com respeito. A vestimenta que você tem que. Claro, você vai numa quadra de escola de samba como você se sente melhor. Aí eu vou entrar. Eu preciso entrar mais especificamente nisso, Felipe. Eu Sim. fui ensinado como mestre-sala, e aí, de novo, entra naquela oralidade que eu te falei, não está escrito em lugar nenhum, mas eu fui ensinado. A escola que me formou desse jeito. Eu fui ensinado que mestre-sala não comparece à quadra, seja a sua quadra ou a quadra alguma co-irmã de bermuda. Então, assim, você
como mestre-sala, tem que estar de calça nos eventos. Por quê? E aí eu vou explicar. Porque você pode chegar lá e o casal vai apresentar o pavilhão para você. E para você saudar o pavilhão e beijar o pavilhão, você tem que estar de calça. E aí a gente vai para outras pessoas que não são mestres de sala e porta-bandeira. Você foi curtir o samba, você vai estar com a sua bermuda, tal. Quem tem a obrigação de saber que não pode te levar o pavilhão com bermuda é o casal de mestre de porta-bandeira e o diretor de harmonia. Certo. Entendeu? A tua obrigação é respeitar aquele momento ali como algo sagrado. Bater palma, curvar a cabeça se você achar pertinente, não puxar o pavilhão se ele não for oferecido a você, não puxar, não beijar, mulheres não beijar diretamente o tecido com batom, nem homens, não saudar o pavilhão com um copo de cerveja. Se o pavilhão for apresentado a você, mesmo você com bermuda, retirar o chapéu, se você estiver de chapéu, retirar o boné, entende? Uhum. Essa é a postura. É você se portar diante de algo que é importante não só para aquela comunidade ali, mas para a escola como um todo. Então, sempre que você estiver diante de um pavilhão, seja de qual escola for, seja de qual grupo for, você se portar com respeito e deferência para aquele objeto. Esteja ele com a porta-bandeira, ou esteja ele no pedestal, no suporte ali de pavilhão, saber que você, gosto muito sou estaciano doente, quero tirar uma foto com o pavilhão. Você não pode ir lá direto no pedestal, puxar a bandeira e tirar foto. Você pede a autorização à harmonia que está do lado, provavelmente ele vai falar para você tirar foto só do lado, não encostar. Se a porta-bandeira e o mestre-sala estiverem com o pavilhão, se dirigir aos dois pedindo para tirar uma foto. Sempre com muito respeito sobre aquele objeto que está ali. Sim. Certo. E Pedro, agora eu vou falar um pouquinho sobre o pavilhão da Estácio, tá? Puxar um pouco a sardinha aqui para o nosso lado. Muita gente pergunta, né, sobre de onde surgiu as cores da Estácio. Existe a conversa de ser vermelho e branco por conta do América, existe por conta do Clube América, né? Uhum. Ali na Tijuca, por ser bem próximo a Estácio. E, então, a Deixa Falar, ela surge vermelho e branco, em homenagem a Mano Rubem, irmão de Mano Edgar, um dos fundadores da Deixa Falar, junto com Ismael, Bide, Baiaco, Brancura, Tata Tancredo. Mano Rubem, ele falecido quando fundaram a Deixa Falar, ele era uma das maiores pessoas do bloco A União Faz a Força, que desfilava, era um bloco carnavalesco, que já tinha suas atividades no Catumbi, um bairro muito próximo ao Estácio. Então, em homenagem ao Mano Rubem, eles optaram pelo vermelho e branco do bloco A União Faz a Força, e claro, muitos deles na época, o América era um clube muito forte, um clube muito ativo, né, na sociedade carioca, e foi uma união de fatores, né? Mas o que culminou o vermelho e branco é esse o motivo. O Leão já é visto no início dos desfiles, a Deixa Falar, apesar dela nunca ter de fato desfilado como com a formatação de desfile que a gente tem hoje, ela é proveniente da Deixa Falar, né? Com carro de som, bateria, baianas, passistas. Essa procissão, como a gente vê hoje, é proveniente do Estácio, mas ela apesar de se intitular como escola de samba, ela não chegou a desfilar num campeonato como escola de samba. Ela participa do campeonato de samba em 1929, né, organizado por Inspiguela, junto com a Mangueira, junto com o Azul e Branco de Oswaldo Cruz, hoje Portela. É eliminada por não cumprir o regulamento. Eles colocaram um instrumento de sopro, o que não era permitido, então a Deixa Falar é eliminada. Em 32, se não me falha a memória, ou 33, a Deixa Falar já estava se extinguindo. Quando o Ismael Silva começa a passar por problemas financeiros, uma outra pessoa assume a direção da Deixa Falar,
e ela é transformada em rancho e aí chega ao fim. Mas o Leão, nesse tempo, quando a Deixa Falar desfilava pelas ruas do Estácio nessa formatação de escola de samba, a Deixa Falar ela já apresentava um leão à frente da escola. E um leão esculpido a barro. Então, assim, e aí a gente vem vindo, vem a Deixa Falar, 27, falam que Deixa Falar é 28, é 27, é 29. Assim, é o que eu costumo muito dizer isso. As pessoas daquela época mal tinham documentação pessoal. Certamente eles não Verdade. fariam a ata de uma reunião. Quantos blocos eles não fundaram e não deram certo? Entendeu? Sim. Então, assim, certamente não se tem ata da Deixa Falar, infelizmente. Mas o que a gente tem é o seguinte: a gente tem a data de fundação de outras co-irmãs. Que com Um exemplo, certeza foram depois. exato. A gente tem entrevistas do Cartola onde ele diz que a primeira escola de samba é a Deixa Falar e isso é inegável. E só que se a gente colocar Deixa Falar sem ser em 27, essa data de fundação da Deixa Falar sendo 28, se fosse 12 de agosto de 1928, a Deixa Falar seria fundada depois da Mangueira, que é de abril de 28. Né? Então nós temos esse impasse. A maioria dos pesquisadores, dos grandes pesquisadores, colocam a Deixa Falar como 12 de agosto de 28 e que reconhecem que ela é de fato a primeira escola de samba do Brasil, mas só por ter usado esse termo, porque ninguém usava esse termo, né? De Sim. ser a primeira escola de samba do Brasil. Esse é um bate-papo que eu terei depois, na próxima live, que é onde a gente vai tratar mesmo, a Deixa Falar com um outro convidado. E então a Deixa Falar vem até 32, a cada ano sai melhor, fundada em 28, no Morro. Nós depois tivemos a Vê Se Pode, a Vê Se Pode, se eu não me engano, é de 29 ou As 30. cores eram outras, né? Já, né? Eram completamente outras. Se eu, não, eu tenho. Nós tínhamos uma era verde e branco, a outra era verde e rosa, e a outra era azul e rosa. Então nós temos depois em 47 nós temos a Paraíso das Morenas. E até que em 55 as três se unem. Agora a Recreio de São Carlos, né, que é a Vê Se Pode, ela era verde e branco. A cada ano sai melhor verde e rosa. E a Paraíso das Morenas agora me foge a memória da cor. Mas em 55, quando as três resolvem se unir, elas decidem pelo azul e branco. O branco porque das três duas tinham e o azul porque a terceira que não tinha o branco tinha o azul. Então escolheu-se pelo azul e branco, que muita gente não sabe dessa informação. Então o nosso pavilhão, o pavilhão da Unidos de São Carlos, de 1955 até 1965, foi sim azul e branco. Eles trazem de volta o símbolo como o leão. Tá? Naquela época existia muito dessa rixa entre qual é a primeira escola de samba, é a Portela, ou é a Estácio, ou é São Carlos, né? E aí eles tinham, já que a Portela já usa a águia como símbolo deles, quem é o rei da selva? É o leão, então vamos trazer de volta o leão da Deixa Falar. Então se você passa a ver novamente o leão na Unidos de São Carlos, mas ainda é um período em que o pavilhão da Unidos de São Carlos retratava muito o enredo. Vamos supor, nós tínhamos em 58 o Brasil Turístico, se eu não me engano, é o enredo da Unidos de São Carlos. Então vinha lá o pavilhão. A Unidos de São Carlos apresenta Brasil Turístico e o ano. Esse era o pavilhão. A partir de 65, onde a escola adota. Aliás, acho que é a partir de 63, quando a escola ela volta a trazer o leão, de fato, no seu pavilhão, e a partir de 65 a gente traz o vermelho e branco novamente para a bandeira, assim como era, deixa eu falar, a fim de resgatar as origens e tentar buscar um patrocínio da extinta Casa da Banha, que era era uma loja muito forte no bairro do Estácio, para passar o E ela saudoso era livro. vermelha? E ela Era era vermelha, vermelha? era vermelha, era vermelha e branca. E passar o saudoso livro de ouro, né? Que as escolas usavam muito do de ouro, as grandes Sim. associações carnavalescas, sociedades, né? E aí, a partir de 65, a gente vem com o pavilhão da Estácio vermelho e branco, com o leão centralizado, dois fachos vermelhos, não minto, quatro fachos vermelhos, mais quatro fachos brancos.
E a partir de 65 nós temos esse pavilhão, com essa formatação, essa configuração, né? E, e é isso, tá? Pedro, eu queria fazer uma última pergunta para você. Eu A acho. gente até tinha. Antes da sua pergunta, eu queria Sim, dizer que você até falou nele no início, mas em toda essa trajetória a gente tem a figura importantíssima aí do Bicho Novo sendo o guardião aí desse pavilhão, rondando a atmosfera da Estácio, nessas mudanças todas, né? Foi uma figura muito emblemática o Bicho Novo. sim, o Bicho Novo, inclusive, ele foi mestre-sala, né? Já desfilou na comissão de frente também da Estácio. Bicho Novo, porque quando criança ele tinha o hábito de caçar passarinhos pequenos, e aí é por isso Bicho Novo, né? E é uma figura muito importante para nós da Estácio. Selminha Sorriso diz que foi ele que ensinou ela a dançar, ela chegou a dançar com ele. Claudinho, hoje ambos na Beija-Flor, com a carreira extremamente consolidada, né? E a gente encontra não só o Bicho Novo, né? Tivemos outros grandes mestres-sala, Peninha também, Peninha também. né? É importante falarmos sobre o nosso atual casal, né, de mestre-sala e porta-bandeira, Alcione, agora em 2022, se eu não me engano, completa um ciclo de 10 anos como a primeira porta-bandeira da Estácio de Sá. Se eu não me engano, em nossa história não tivemos ninguém Com tanto tempo, né? por tanto tempo e por total merecimento, uma baita porta-bandeira, né? O Feliciano, nascido e criado no Morro de São Carlos, sempre teve o sonho de defender o pavilhão estaciano e, graças a Deus e aos deuses do carnaval, pode estar realizando esse sonho agora nesse carnaval. Eu espero que fique com a gente ainda por muito tempo, porque é muito bom quando a gente tem um bom mestre-sala, mas é melhor ainda quando a gente tem um bom mestre-sala e esse mestre-sala é Da torcedor da casa, sua escola desde criança, ele é cria da escola, né? inegavelmente. Então, um abraço para Alcione, um Um abraço para abraço para os dois. Feliciano, né? E a última pergunta, Pedro, que eu ia lhe fazer, o que você, parando para pensar assim, o que era o mestre Sala e a porta-bandeira, para o que já foi um dia, né? Para o que é hoje? Como você vê o futuro desse segmento? O que era para o que é hoje? Eu acho que hoje, muito em função Fazendo um das redes. apanhado geral Sim. do que já foi um dia, do hoje e o que você acredita que possa ver o futuro. Porque assim, não só o casal de Marcelo e Porta-Bandeira, mas o carnaval como um todo, acredito eu, que ele está passando por uma transformação. Então, Tá? Tanto a nível de espetáculos, de entretenimento. os casais, eles lá para trás eles tinham muito essa relação. A gente acabou de falar do Feliciano, né? Essa felicidade de ter o Feliciano como cria da Estácio, defendendo o pavilhão da Estácio. A gente tinha muito isso lá no começo de tudo, até ali a década de 80. A gente vai ter muito muito em função, a gente lembra, são comunidades pobres, o deslocamento não era muito fácil, a Zona Norte, as escolas ficavam espalhadas, então você vai ter muito aquele casal que é daquela comunidade, daquela localidade, que cresceu ali e que vive por aquele pavilhão, e que depois que ele para, o filho assume. A gente vai ter na Mangueira o Lilico, que depois vem o Marquinhos. Então, assim, você vê que era uma realidade local, aqueles bailarinos, aqueles artistas, né? E não havia muita consciência de que aquilo que era feito era arte. Era como se você vai ter a Irene, que foi passista na Portela, e no outro ano foi porta-bandeira, e foi uma grande porta-bandeira da história da Portela, que ela vem depois da Vilma para manter o legado da Vilma. Ela consegue manter aquelas notas 10. Então, assim, você vai ver histórias de pessoas que, eu peguei o pavilhão, estava faltando a porta-bandeira e eu fui. E se descobre porta-bandeira depois. E aí, da década de 90 para cá, a gente tem uma mudança que é
o mestre-sala e a porta-bandeira, e é a fase que a gente vive hoje, como muito impulsionada também pelas redes sociais, que é o mestre-sala e porta-bandeira popstar, né? E aí você tem aquele a São Clemente vai falar muito do quem dá mais, né? Então você tem a gente sabe de histórias de mestre e casal que ganhou uma luva, sei lá, um carro para trocar de escola, um apartamento. Hoje em dia está meio que crise, né? Mas a gente já teve isso, de porta-bandeira ganhando terreno para ir para outra escola. Então, muito em função daquilo que eu comentei de quando tiraram os casais do grupo de quesitos a serem julgados. Ah, estava ficando muito caro. Depois volta a ser julgado e é igual o jogador de futebol. Eu quero ter o melhor na minha escola. Então, eu tenho dinheiro, eu vou na tua escola, eu vou pegar o melhor. Então, hoje a gente vive essa fase do casal popstar. A gente vive vivemos a fase dos projetos de mestre-sala e porta-bandeira, do entendimento de que aquilo era uma arte e que a gente precisa manter e precisa passar para frente. Então, a gente tem a origem dos projetos das escolas, não chamo nem de projeto, a gente costuma chamar de projeto, mas são verdadeiras escolas de dança, né? Das escolas de mestre e porta-bandeira formando. Então, ali na década de 90, você vai ter as mais importantes. Não chegava a ser uma escola de mestre e porta-bandeira com nome, mas você vai ter as alas da mocidade, onde você vai ter Lucinha Nobre, você vai ter Denadir, que saíram, você vai ter o Dalmo dando aula na Mangueira para grandes mestres e porta-bandeiras que dançam hoje ainda. Então, assim, e depois as escolas de mestre e porta-bandeira. Hoje a gente vive essa fase. Eu acredito que o futuro ele é complicado, porque o futuro a gente está voltando para a fase do que as pessoas estão aprendendo sozinhas, muito em função não só do nosso trabalho, do Novos Casais, aí eu vou puxar um pouco de sardinha para o nosso lado. A gente tem hoje um acervo gigantesco de vídeos de mestre porta-bandeira no YouTube. E hoje você não precisa ir num projeto. Eu acho que precise, gente. Eu só estou querendo exemplificar uma ideia. Hoje muita gente aprende vendo vídeo, não vai num projeto, não vai numa escola de mestre porta-bandeira. Isso é preocupante, Felipe, porque a gente perde algumas coisas que são ensinadas oralmente, entende? A oralidade ela transmite muito conhecimento para a gente e que um vídeo somente não passa, porque o vídeo ali você está vendo a coroação de um trabalho, você está vendo só a parte da dança. E você que é sambista, você que convive, você sabe que a dança o mestre e a porta-bandeira são personagens que eles vão para além da dança. Existe todo um protocolo, existe todo um comportamento que se espera de um mestre-sala, de uma porta-bandeira. Você chegar numa quadra, você cumprimentar todo mundo. E isso é educação, não. Você vai além da educação normal. É você ser agradável, você ser receptivo, é você ser proativo dentro da sua quadra, é você ser um verdadeiro anfitrião para quem está visitando, é você não enrolar o teu pavilhão dentro da quadra, porque isso não se faz, não enrolar o pavilhão, enrolar para guardar, tá, gente? Não é enrolar dançando. Não enrolar o pavilhão para guardar dentro da quadra, não enrolar o pavilhão na porta da quadra, não chegar na quadra de short, não chegar na quadra com uma roupa que não seja que você vai dançar. São coisas que um vídeo de um casal dançando não te passam, entende? Sim. Então, eu vejo o futuro um problema, uma responsabilidade muito grande, não só para os novos casais, mas para todos os casais de mestre e porta-bandeira, que é manter todos esses protocolos de toda essa mística que envolve o casal de mestre e porta-bandeira, que não seja só a dança em si. O futuro, eu acho que ele periga a gente perder muita essência por conta dessa facilidade de hoje em dia a pessoa vê um vídeo no YouTube, aprende, tem uma facilidade de olhar aquilo e aprender a dançar, vai numa escola, consegue uma vaga, só que, cara, tem uma bagagem tão grande, uma responsabilidade tão grande do que é ser mestre-sala, do que é ser uma porta-bandeira, que você fica uma meia porta-bandeira, você fica um meio mestre-sala. E, para mim, é nítido. Eu consigo ver nitidamente quem é uma pessoa que é formada nessa missão, que é um verdadeiro sacerdócio, que é ser uma mestre-sala, que é ser uma porta-bandeira, do que aquela pessoa que simplesmente está ali. E outra coisa que as pessoas acham que dá dinheiro, acham que dá glamour, seguidores, e muita gente para de dançar, porque depois vê que dá mais dor de cabeça, estresse
e noites sem dormir do que qualquer outra coisa. Então, você que não trabalha, não, você que não estude, você que não tem a sua profissão, não, para você ver o que vai acontecer. É uma dança que demanda muita dedicação, muito amor e comprometimento. Então, fechando a sua pergunta, eu acho que para o futuro, a minha preocupação é essa, é a essência do casal de mestre e porta-bandeira. Se perder e ficar apenas dançarinos que só pegam a bandeira e bailam e tá tudo bem. Eu acho que você conhecer um verdadeiro mestre-sala, você conhecer uma verdadeira porta-bandeira, chegar numa quadra, ser bem recebido, ser tocado pelaquela áurea daqueles reis e rainhas da quadra, eu acho que isso é o diferencial de um Sim, casal. bacana, Pedro. Pedro, muito obrigado pelo bate-papo, tá, irmão? A gente vem chegando Por aí quase nada. 1 hora de bate-papo, aprofundando um pouco sobre. A gente pode ficar aqui 5 horas que a gente não vai terminar de conversar sobre tudo que a Sim, gente teria para conversar sobre, né, esse segmento tão importante para o nosso carnaval, para a nossa cultura. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao governo do Estado e à Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa, que através do edital Carnaval nas Redes permitiu que a gente estivesse aqui hoje, tá bom, Pedro? Mande o meu abraço para todos do Nobres Casais. Desejo a todos um excelente trabalho. Eu quero que daqui a 2, 3 anos eu veja essa parede aí atrás de você repleta de premiação do Nobres Casais, porque vocês merecem, tá? obrigado. Obrigado, Parabéns, meu amigo. irmão. Obrigado Muito pelo obrigado a convite. todos que estão nos assistindo, que ainda vão nos assistir. Um abraço, boa noite. Muito obrigado, Pedro. Por nada, meu amigo, eu que agradeço o convite. Como você disse, a gente poderia ficar aqui a noite inteira falando. Tem tanta coisa, julgamento, justificativa, cores, roupa de quadra, roupa de avenida, fantasia. Assim, sempre que quiser falar desse assunto, pode chamar o Nobres Casais, porque a gente realmente ama isso, ama essa arte, ama falar sobre isso. Obrigado pelo convite, obrigado pela iniciativa, pelo trabalho que você tem feito de resgate e manutenção da memória da sua escola, que no fundo é a memória do samba como um todo, porque o samba nasceu no Estácio, como bem foi ilustrado no vídeo que você passou no começo da nossa live. Muito obrigado, Felipe. Obrigado, Pedro. Obrigado pelas palavras, irmão. Uma boa noite a todos. Até mais. Nos vemos na próxima.